Neste vídeo eu vou te mostrar quais são as câmeras que eu utilizo para fazer os meus trabalhos. Por exemplo, gravar aulas, fazer vlogs, fazer captação de imagens na rua, enfim, eu tenho aqui alguma coisa para te mostrar. Não vou te mostrar dentro do aspecto técnico profundo, falando sobre abertura, sobre diafragma, essa coisa toda eu não vou fazer. Se você tivesse interesse, eu recomendo que você busque um vídeo mais específico. Eu quero trazer para você uma experiência, porque essa experiência do dia a dia provavelmente pode te ajudar a tomar uma decisão. Talvez as dificuldades que eu for mostrar para você que tive podem ser as suas. E aí vai que eu te ajudo e de repente você começa a ter uma fluidez de trabalho mais interessante. E é isso que no fundo interessa, é ter um fluxo de trabalho que seja descomplicado. Mas vamos lá, vamos começar. Você está me vendo aqui gravando com o iPhone 12. O iPhone 12 produz esta imagem, o áudio é nativo, não estou usando nenhum lapela, eu estou num ambiente semi-controlado. Pode ser que a qualquer momento alguém ligue uma furadeira aqui no prédio, porque isso aconteceu hoje de manhã. Então, se acontecer novamente, eu vou deixar, tá bom? Porque essa é a vida de todos nós que não tem, nós que não temos, na verdade, um estúdio preparado para um isolamento absoluto de ruídos, que seria o mundo ideal, mas não é assim que a vida funciona. Então, vamos lá. iPhone 12 funciona, na rua eu faço shorts, faço reels, faço captação, enfim, de imagens diversas, tem qualidade boa, tem áudio interessante e tudo bem. Funciona muito bem para esse fim? Sim. Funciona para gravar aulas? Claro. Por exemplo, aqui eu poderia estar gravando uma aula para você. Então imagine que esse conteúdo seja uma aula. Então, meu aluno, eu vou te mostrar quais são as minhas câmeras, para que elas servem, quais são as dificuldades, quais são os benefícios, e assim vai. Está aqui enquadrado, dentro do 16:9, você vai jogar isso ali no seu curso, enfim, e está ótimo. Você tem um investimento já que ele te dá essa autonomia. Agora, eu posso querer usar outros equipamentos porque de repente eu me sinto, sei lá, mais à vontade com eles? Posso. Isso depende muito de como você vai estruturar os seus trabalhos. Como eu me dedico bastante à questão de gravar conteúdos educacionais, eu fui tentando achar um formato que mais me agradasse, que me desse a tal fluidez que todo mundo precisa. Porque o processo, quando ele começa a emperrar por conta de equipamentos, você começa a se desgastar, inclusive emocionalmente, porque começa a não dar certo. E grava, e não dá certo, e vai tentando. Aí você é guerreiro e guerreira e vai para cima, só que tem um resultado, O resultado muitas vezes é, pô, que saco, não estou conseguindo. Mas tudo bem, isso é uma percepção e eu tenho certeza que em algum momento você vai passar por isso. Então, poderia usar o celular aqui para gravar as aulas? Sim, sem problema nenhum. Se eu tiver que trazer um elemento de apoio como slides, dá certo. Eu tentei aqui, ligar, por exemplo, o iPhone aqui no meu Mac. O Mac, eles são compatíveis, Então eu consigo usá-lo, o computador, na verdade, junto com a webcam, porque o celular teria essa função para que eu pudesse gravar as aulas. Sim, mas eu não me adaptei, por uma questão de posicionamento do equipamento, ou eu teria que prender ele aqui em cima, ou deixar aqui no meio, usar um equipamento como esse aqui, esse suportezinho, um GorillaPod para colocar aqui, enfim, não rolou, tá bom? Então, você pode ter aí uma experiência positiva, mas para mim não foi. Aí eu falei, pô, eu tenho que partir para uma outra situação, até porque nós temos uma questão muito interessante, que é quando você vai evoluindo, a etapa anterior, que antecedeu o seu momento de evolução, é uma ponte queimada, porque você não vai querer voltar. É sempre para cima, é sempre, indo para melhoria, sempre construindo melhores situações para que você possa desempenhar o seu papel aí de pessoa que vai se comunicar. Então, eu falei, bom, eu me comparava com as pessoas dizendo, poxa, os caras fazem uns cursos interessantes, põem umas imagens bacanas, os áudios estão ótimos, e aí? Como é que eu posso resolver isso? Porque eu tenho que gravar no computador. Eu peguei e comprei essa aqui, a C920 da Logitech. Deixa eu pôr aqui assim, que eu acho que você vê melhor. Sensacional essa câmera, tá? Uma câmera, ela tem até uma proteçãozinha aqui, de privacidade, também para proteger a lente. Pô, pega a entradinha aqui padrão, joga no computador, faz o reconhecimento do equipamento e pronto. E ela é legal, porque eu conseguia fazer assim, eu pegava
aqui, ó, você abre, né, porque a fixação dela é por peso, né? Então você põe ela aqui, pronto, ó, tá fixa aqui. E eu conseguia, né, colocar um material de apoio, olhando para a câmera, né? Frito o peixe e olha o gato, porque você tem que muitas vezes ler o que está escrito ali no conteúdo que você vai passar. E pô, funcionou pra caramba. Muito bom, sabe? Só que eu comecei a também ficar um pouco incomodado. Mas veja, ó, eu sou um cara de alta exigência, porque eu tenho talvez não, eu tenho que confessar. Eu tenho um sentimento de perfeccionismo. E isso faz com que, sabe, haja uma inquietação. Você quer sempre melhorar, quer fazer totalmente perfeito, e perfeito não existe. Eu estou me educando, treinando a minha mente para que eu deixe de ter esse tipo de comportamento, mas tudo bem. Voltando à questão aqui da câmera, ela, na hora que eu habilitava aqui o computador, né, para poder fazer a gravação da tela, eu conseguia trazer a imagem e ficava bom, ficava muito legal. Só que em alguns momentos ela batia foco. Pois é. Às vezes eu estava aqui na cadeira falando e de repente eu me mexia, aí embaçava, sabe? Ficava aquela imagem desfocada. Eu falei, pô, não, né? Aí eu tinha que parar a aula e começar tudo de novo. E eu não gosto de ficar fazendo muitos cortes nas aulas. Um cortezinho ou outro, tá tudo bem, errei uma palavra, gaguejei um pouquinho, não tem problema. Isso não desabona o teu conteúdo. Mas aí comecei a ficar, sabe, incomodado. E aí dava um certo trabalho. Aí eu tinha que ligar, por exemplo, ela tem um microfone. Eu posso gravar com o microfone dela. Só que a captação não estava bacana, eu estava num ambiente mais barulhento que esse onde estou hoje, e aí eu tinha que pôr o lapela, né, configurar tudo dentro do computador e tá tudo bem, vamos lá. A vida é assim? É. Nunca. Ó, pensa o seguinte, todo trabalho que você vai fazer em tipo de gravação de vídeo, para ter alguma coisa, sabe, bem feita, vai dar trabalho. É por isso que as pessoas ficam pelo caminho. Começam a ver que o trabalho é maior, muitas vezes, que no primeiro momento o resultado, porque é assim que é. Você grava um vídeo que você acha espetacular, uma aula bacana, publica e não acontece nada. É ou não é? Pensa se não é desse jeito. Aí vem aquele sentimento de frustração, de dizer, caramba, me esforcei, estudei o conteúdo, estava preparado e ninguém deu bola. Ó, 2 visualizações, é a vida. Isso demora, isso, sabe, tem que ter frequências, tem que continuar gravando. Muito bem. Tirado esses recadinhos paralelos, eu falei, vou usar e uso. Fiz uma live recente com ela, pô, show, tem uma imagem ótima. Bota a luz adequada, acabou o problema. Mas aí eu pensei, ainda não está bom. Eu preciso, sei lá, trabalhar de outra forma. E eu tenho, né, eu havia comprado no passado, aqui uma T6i da Canon, uma câmera de entrada, Full HD, 1080p, lente do kit 1855, eu falei que não ia entrar nos detalhes técnicos, mas é assim que ela vem. A captação de áudio, uma porcaria, então eu tenho que ligar um microfone de lapela. Tá bom, tem entrada P2 aqui, você joga o microfone, regula, né? Ela tem uma regulagem, você abre a telinha, tudo ótimo, tudo funciona. O problema, eu sou um cara que muitas vezes, quando o conteúdo ele é mais denso, eu preciso falar mais do que talvez uma aula pequena de 10 minutos, 15 minutos, que já é bastante. Eu não gosto de aulas muito longas, para não cansar os meus alunos. E alguns conteúdos levavam mais de 30 minutos. E aí? Ela desliga, porque ela é configurada desse jeito. Então eu ficava na neura de ficar olhando, né, para o contador que aparece em cima aqui do monitorzinho, né, porque ela tem um monitorzinho, quer ver? Vou puxar aqui, ó. Tá vendo? Você tem esse flip, então você está gravando, você está se vendo, né? Você está aqui se vendo. Deixa eu fazer assim que aqui fica mais fácil de você ver. E aí tem o contador ali, fica 28 minutos, 29 minutos, e aí você começa a correr, pô, acabou a concentração, porque você fica disputando com o tempo e a tua naturalidade vai pro vinagre, vai mesmo. Falei, não vou continuar desse jeito. Gravei muitas aulas com ela, deu certo pra caramba, a qualidade da imagem é excelente, a lente é bacana, tá tudo bem. Mas eu falei, não, eu preciso de algo mais prático. Ela não tem, embora tenha Full HD 1080p, ela não entrega
uma outra resolução que não essa. Aí você começa de novo, né? A ciranda da comparação. Aí você vê gente gravando com uma imagem muito nítida, muito legal, um áudio, né? Tudo aquilo que é sempre a mesma coisa. Tá bom, aí eu fui para o meu último investimento, quer dizer, nunca existe o último investimento, existe o mais recente. E eu comprei esta beleza aqui, ó. Deixa eu pôr aqui para você ver. Esta câmera é a DJI Osmo Pocket 3. Por que que eu comprei? E comprei depois de muita pesquisa. Pela praticidade, pelo tamanho e pela entrega da qualidade de imagem. Voltando à questão das especificações, eu só vou mostrar para você como ela funciona. E ó, quer ver uma coisa? Como é que eu gravo hoje com ela? Eu utilizo um slide base, eu coloco o conteúdo da minha aula, deixo assim, porque o slide ele vai mudando, então o último slide tem todas as informações. Então eu começo pelo último slide, onde está tudo ali, coloco ela aqui na minha frente, como você está vendo, ó, quer ver? Não mexo no computador, só deixo a imagem do que eu preciso falar e ligo a gravação. Então eu fico olhando para ela e gravando. Não me preocupo com o computador. Uma etapa vencida, porque eu não preciso, se eu errar, eu não preciso reconfigurar todo o processo. E aí eu falo aqui, gravo, transfiro. Isso é muito legal, não está aqui na minha mão, porque o celular está aqui, eu ia te mostrar. Mas essa câmera tem um aplicativo que depois que gravo, eu aciono o aplicativo, conecto a câmera, né, o celular e câmera, ele carrega para a galeria, onde ficam as imagens, e aí eu vou lá, pego essa imagem, baixo para o meu celular, é tudo assim, é tudo rápido. A aula ficou gravada no celular, tá ali? Tá, aí eu jogo para cá. Eu pego o AirDrop e jogo para cá. Acabou o problema, não preciso nem ficar plugando, né? Porque ficar plugando equipamento também, você começa a... Aqui atrás tem a entradinha, tá bom? Aqui, essa entradinha, ó. Aqui que entra o cabo, que eu poderia plugar no computador para descarregar as imagens, mas se eu faço isso, né, com o celular, para que eu vou fazer? Né? Se tira e põe, que vai estragando. Então, essa câmera, ela tem, assim, muitas vantagens operacionais para mim. Do ponto de vista de... E aí pode ser que venha alguém aqui e diga assim, mas cara, uma câmera DSLR te permite acoplar lentes diferentes, é verdade. Tanto que eu estou vendendo algumas lentes, já vendi a maior parte delas. Ora eu queria uma 50mm, ora eu queria uma 10-18, outra hora eu queria uma 24mm, porque eu queria sempre uma imagem melhor. Algumas oferecem mais distorção lateral do que outras, e você fica vivendo essa realidade até encontrar o jeito que você quer fazer. Agora, esta câmerazinha, ela tem uma lente só que está aqui nesta cabeça. Ela tem zoom, um zoom de excelente qualidade, e eu penso, poxa, se eu estiver aqui com ela para a rua, pô, show! Ela tem microfones frontais e microfones aqui atrás, porque se eu estiver, por exemplo, com a câmera entrevistando alguém, eu vou captar o áudio dessa pessoa. Não é legal? Produz uma qualidade bacana? Produz. É mais ou menos como que você está ouvindo aqui do celular. Tem essa capacidade. E tem, né? Deixa eu mostrar. Você vai ver, só pensa. Ela vem nesse kit, porque a câmera ela pode ser vendida só ela, e você utiliza o recurso do áudio nativo, ou no kit que vem este microfone lapela, sensacional. Ele capta uma distância interessante. Eu não testei com mais distância do que 3 ou 4 metros, mas eu sei que ele vai a uma distância maior. E, bom, e aí o que é legal? Vamos lá. Eu vou ligar a câmera, aqui eu ligo, perdão, câmera não, microfone, ó, aqui eu ligo, e aqui atrás eu tenho um outro botão laranjinha, deixa eu mostrar para você, ó, aqui liga, e aqui o botão laranjinha. O laranjinha, quando eu aciono esse cara, ele cria um backup de áudio, porque, por exemplo, se eu estiver transmitindo alguma coisa com a câmera e o sinal cair, o áudio der algum pau, ele gravou, tá? Ele gravou um backup, então eu não vou perder. Eu posso continuar o trabalho sem ter essa perda. Muito bem, mas o que é mais legal? Vai vendo. Por que eu gostei dela? Porque, antes de te mostrar isso aqui, eu vou te deixar no suspense. Aqui atrás, ó,
eu tenho uma janela, eu estou no último andar de um prédio, a cidade tem os barulhos de cidade, em frente de casa tem uma quadra que a garotada vai jogar bola, chutam bola na parede, chutam forte, e às vezes eu estou no meio de uma gravação. O fator psicológico é abalado, né? Porque você está gravando, concentrado, e você começa a ouvir aquele pum, pum, porque fica batendo, né? Tá lá embaixo, tá a 21 andares, mas o som sobe, não tem como. Ele reduz o ruído. Muito. Ele elimina o ruído, Marco? Não rola isso. Qualquer equipamento que você pegue um supressor de ruído, eu aprendi isso na música, né? Aqui atrás tem uma guitarra, acho que você nem tá vendo, tá aqui, ó. Eu aprendi, essa guitarra era barulhenta, eu tinha que encontrar um supressor de ruído para que eu não tivesse aqueles ruídos ruins, né? Quando solta a mão na guitarra, aquele bzzz. Aqui é a mesma coisa, o princípio é o mesmo, porque os microfones, eles são feitos para captar áudio. E o áudio, pensa, o ambiente é uma coisa só, o áudio vem de todos os lados, vem ruídos, vem voz, vem um monte de coisas. Só que ele tem um supressor bem sutil. Sutil, porém muito eficiente. Mas algumas frequências, que nem esse grave, sabe esse grave que tende ao médio, esse bola na parede, pega. Não pega, não fica aquela coisa, sabe, que você fala, nossa, está incomodando. Talvez você nem ouça, mas eu já testei, já subi os volumes para poder ver na pós-produção qual o nível de incômodo que tinha, e aparece lá baixinho, baixinho, mas isso é fantástico, porque se eu não entrar na neura de que aquilo, né, tirando a questão, né, emocional, porque é como uma goteira, né, você está gravando, falando, e de repente você começa a ouvir, pá, 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 aí você começa a se desconcentrar. Quem grava aulas sabe o que eu estou falando. Então isso é importante você ter em mente. Então o que acontece? Eu ligo aqui, ó, vamos ver se você consegue ver. Tá vendo? Ó a luz. Ela mudou. Ela está piscando porque ela está tentando reconhecer o equipamento que não está ligado, tá? Deixa eu ligar. Ó, aqui no botãozinho, aqui no laranjinha, peraí, deixa eu mostrar. Deixa eu fazer direito. Aqui tem um botãozinho laranjinha, eu vou ligar. Ó, a cabecinha mexeu, pronto, se posicionou, ó lá. Tá vendo? Eu estou aqui na vertical, porém, eu estou aparecendo aqui com uma imagem horizontal. Isso pode mudar, dá para configurar, e nessa hora está dizendo que o nível de bateria do microfone está 100%. Ó, ficou verde, quer ver? Deixa eu ver se... Está verde a luz. Sabe o que significa? Que esse redutor de ruídos está funcionando. Não é legal? Fantástico, né? Então boto aqui por dentro da roupa, com esse dead cat aqui, né? Com esse gato morto, deixo ele aqui e vida que segue. O que eu posso te dizer ainda mais, eu vou desligar para não gastar bateria, é que aqui, por exemplo, ó, ele já disse, você não consegue ver, mas que eu desliguei o microfone. Então, aqui, né, eu posso, deixa eu trazer a câmera para mim, vamos ver, deixa eu inverter, eu posso gravar para frente, agora eu vou trazer a câmera para cá, peraí, ela vem para mim, e ela vai dizer aqui que eu tô com o Face Track habilitado. O Face Track é quando a cabecinha da câmera, quer ver, ó, eu vou vir para cá, ó, dá uma olhada, ela vem comigo, ela fica me olhando, é louco isso aqui, é muito doido, ó. Ela vem junto. Deixa eu pôr assim, você vai ver melhor. Ó, de novo. Ou seja, se eu estiver me movimentando, eu vou gravar uma aula de pé, eu quero andar, né, em direção a um quadro branco, pô, é sensacional. Aí eu posso pegar, inclusive, nessa questão do horizontal, é trazer a imagem, deixa eu fazer o seguinte, eu posso desligar ela aqui também na tela, tá? Posso fazer assim, ó. Ah, não, pronto. Não vou desligar. Ela está na horizontal, tá vendo? Ó, a imagem está toda na horizontal. Isso significa que na hora que eu jogar na edição, ela vai aparecer em 16:9. É a medida padrão. Que mais? Aqui eu tenho um joystick, onde eu posso jogar. Você não vai conseguir ver, tá bom? Ó, eu consigo mexer na cabeça da câmera. Ó, quer ver? Ó? De novo. Ó, para cima, para baixo, pro lado, que não dá para ver. Mas ela, acredite em mim, ela funciona desse jeito. É aí, que mais que eu posso dizer para você que é legal com essa câmera? Deixa eu trazer ela aqui para mim. Eu posso, por exemplo, eu vou trazer para vertical.
olha só, eu venho aqui na regulagem, trago para retrato, né, e jogo para cima. Aqui ela vai desligar, mas eu vou ligar de novo, quer ver? Ó, aquilo que estava em 16:9 está na vertical agora, prontinho para fazer um Reels, para fazer um Shorts, fazer alguma coisa que eu queira gravar na vertical. É demais e bom. Então, o que hoje eu faço para gravar as minhas aulas? Eu ponho ela aqui, nesse formato que você está vendo, eu suspendo ela um pouco mais, este tripé que vem não é o dela é um pouquinho menor, apenas para fixação. Ah, outra coisa, ela tem aqui, ó, essa parte de baixo, é uma bateria. Tem uma boa autonomia, deve dar uns 50 minutos, mais ou menos, até mais. E tem uma outra que vem junto do kit, que você acopla aqui, e ela dá uma sobrecarga no ponto de vista de ter mais carga. Não é que ela vai dar mais energia no ponto de vista de mudar as configurações, não. É a sobrecarga que me refiro a mais condições de você ficar mais tempo gravando, sem a bateria acabar. Então, eu ponho ela aqui, coloco o slide ali, deixo, né, vou falando o que eu preciso falar e fico olhando só para ela. Depois, na edição, eu faço os ajustes. É o melhor jeito que eu encontrei de entregar o trabalho com produtividade. Ah, Marco, mas se você mudasse na mão o slide na hora que você está falando, faz com o OBS, funciona, tentei já. Mas assim, as configurações são mais chatinhas do OBS. Eu falei, não, eu quero agilidade. E aí, o que eu faço? Repito, eu tenho uma sequência de slides, por exemplo, se eu tenho 5 itens num slide, eu pego o último slide que tem os 5 itens, para trás eu vou ter o primeiro que soma com o segundo, que depois vem 1, 2, 3, depois vem 1, 2, 3, 4, até chegar no último. E aí eu pego depois os slides todos, jogo na edição, e aí eu percebo, dá para ver na Wave, onde eu corto, onde eu vou mudar de assunto, e aí pum, eu vou encaixando os slides. Acabou o problema. É sensacional. A única coisa que às vezes dá errado sou eu, de não estar num dia muito bom, de não conseguir gravar, sabe, aquelas coisas que acontecem com todos nós. Esses são os equipamentos que eu te mostrei as minhas dificuldades. Eu digo que para mim, esta câmera, a Osmo, ela realmente é fantástica. Detalhe importante, esse computador, ele tem uma boa capacidade de armazenamento, mas não de processamento. Então, por exemplo, se eu jogar 4K, e essa câmerazinha faz 4K, ele começa a, sabe, enroscar. Ele começa a sinalizar que o disco, não sei o que, tal. O que eu faço? Jogo em 2.7K. Ela tem 2.7K. Ou seja, eu não estou, né, naquele formato padrão, eu estou com uma qualidade acima, só que não no máximo. 2.7K entrega uma qualidade incrível, cristalina, sabe? Bom, eu sou realmente fã dessa câmera. Eu não vim aqui para te vender a ideia dessa câmera, eu vim contar para você quais são as dificuldades. Ficou até longo demais esse vídeo, eu espero que você tenha entendido. Eu vou encerrar por aqui e eu quero te dizer uma coisa. Tem uma frase que é clichê pra caramba, que fala que quem aprende não depende. A questão, quando eu digo para as pessoas, pô, aprenda a se comunicar, a comunicação é o seu objeto fim. O antes, tudo acontece de uma forma que você precisa ter, na verdade, não é nem desejar querer aprender. Você precisa aprender, porque quando você tem autonomia, pronto, você consegue fazer as coisas, sabe, sem depender de ninguém. Não, mas eu vou gravar um curso e vou contratar uma equipe para fazer isso para mim. Vai ver quanto custa. Quem aprende não depende. Tenha autonomia. Entender não profundamente de luz, de áudio, de vídeo, sabe, não é nada que a gente classifique como bicho de 7 cabeças, mas é fundamental para que você possa se desenvolver. E você vai aprender isso no tempo, tá? Vai bater cabeça, vai errar, vai encher o saco, vai desanimar, mas fique firme. Grave o primeiro, não ficou bom, grave o segundo, comece a aprender a brincar com luz. Isso é importante, sabe? Você pega, por exemplo, um ring light, que eu tenho um ring light ligado aqui, posicione em situações diferentes, veja qual a melhor luz, o que incide, gradue a luz, coloque uma luz de fundo, tem uma lâmpada aqui atrás do computador uma outra lâmpada, vá criando. O improviso, no sentido que eu digo de improvisar, é ter equipamentos ou lâmpadas, coisas banais e básicas,
para que você possa ter um ambiente, né, interessante. Aqui tá bom, eu gosto do que eu estou vendo. Não me incomoda mostrar isso para você. Então, invista em você, invista no seu conhecimento. Essa habilidade de aprender a se comunicar é fundamental, mas também é fundamental que você domine minimamente o processo. Apaixone-se pelo processo e você vai ter grandes resultados. Se você gostou do vídeo, que ficou longo demais, eu não queria ter falado tanto, você vai deixar o seu like, eu tenho certeza. Se você gostou muito mesmo, aí você vai fazer a inscrição. Aí fica junto comigo no time. E se você quer ajudar alguém que tem essa ideia, alguém que você tem uma parceria, que de repente fala assim, pô, esse cara precisa ouvir isso. Passa o vídeo pro cara, compartilha, tá bom? Valeu, viu? Obrigado pela sua atenção, fique por aqui e sucesso aí. Eu tenho certeza que toda dedicação é recompensada. Forte abraço para você.